Boa noite para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Click Time. Agora é oficial. Fábio Carille não é mais técnico do Corinthians. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes e que curte a programação da Rádio Futebol Clube. Bom, o assunto não é novo, a novidade é que o clube não será o Al Hilal, mas sim o Al Wehda. Mas o país é o mesmo, a Arábia Saudita. O Al Hilal foi vice-campeão no campeonato da Arábia Saudita da última temporada. O Al Wehda foi recentemente promovido da segunda para a primeira divisão do futebol saudita. E foi esse clube onde atua o brasileiro, o atacante Felipe Adão, ex-Vasco, ex-Botafogo. Foi esse o clube que acertou tudo com Carille, a questão de minutos. O próprio presidente André Sanches fez questão de divulgar a notícia. O Carille aceitou e na página do Al Wehda Clube já está a foto do Carille dizendo que ele é o novo técnico. Fábio Salgueiro, pelo jeito a imprensa não mentiu tanto assim quando estava dizendo que o Carille sairia do Corinthians. Boa noite, Salgueiro. Boa noite, Carlos Lima. Um abraço a você. É verdade, a imprensa não mentiu, né? Tanto que o Fábio Carille soltou uma nota pedindo desculpas pelo excesso dele nas declarações, mas é aquela coisa que a gente comentou nos últimos dias na Rádio Futebol Clube, né? Quando a pessoa realmente falta argumento, ela parte para o ataque. Foi o que o Carille aconteceu. O que me surpreende não é a saída do Carille, Limão. Não sei como você vê todo esse panorama. O que me surpreende foi a troca de clube, ou seja, o Carille estava disposto a ir embora. Olha, isso é um feeling, tá? A sensação que eu tenho dessa história é a seguinte: o empresário do Carille, nem conheço o tal do Paulo Pitombeira, se aparecer na minha frente não sei quem é, mas a sensação que eu tenho é a seguinte: quando ele percebeu que não daria certo com o Al Hilal, talvez por números ou pela preferência por técnicos portugueses, né? Falou-se do Jorge Jesus, do Rui Vitória também, técnico do Benfica. De repente, ele sabendo que um time acabou de chegar à primeira divisão da Arábia Saudita, que tem um jogador brasileiro, que é o caso do Felipe Adão, de repente o empresário mexeu os pauzinhos e falou: olha, temos um técnico aqui, pá, o Al Hilal estava interessado, o que vocês acham? Não sei. Pode ter sido por aí. Ou pode ter acontecido também o seguinte: o interesse do Al Hilal pelo Carille pode ter despertado o interesse de outras equipes da Arábia pelo técnico brasileiro. Quer dizer, são ilações, né? Os detalhes a gente nunca vai saber. Fato é que o Carille não vai para o Al Hilal, mas vai para a Arábia Saudita. Então, né, o país será o mesmo, o dinheiro provavelmente será o mesmo. O Corinthians vai receber R$600 mil, que era a multa contratual, que é um dinheiro bem pequeno, né? E o Carille ainda deverá levar. E é um problema para o Corinthians, né? O Leandro da Silva, o Cuca, que é auxiliar dele, o preparador físico Valmir Cruz, que é um excelente profissional, extremamente competente, né? E até o Mauro, lembra do Mauro Van Basten, que é observador do Corinthians, poderá ir também nesse pacote. E o Osmar Loss, né, que era um dos auxiliares do Carille, ex-técnico da base do Corinthians, já assume na partida de quinta pela Libertadores, quando o Corinthians vai receber o Milionários. A minha dúvida é se o Loss será efetivado ou se o Andrés não irá tentar buscar um medalhão aí para dirigir o Corinthians, Salgueiro. Ô Lima, você sabe que uma das minhas preocupações nos últimos dias era o seguinte: eu até alertava na nossa programação, olha, se o Carille quer ir embora, que ele vá embora, mas que ele faça rápido essa transição para não causar realmente um desconforto com a torcida. Eu acho que a coisa, infelizmente, foi mal conduzida, porque não bateu com o Al Hilal, foi bater com o Al Wehda. Era o interesse do empresário, mas lógico que teve o aval do Carille, e ele foi, boa sorte para ele. A imprensa não mente, a imprensa pode cometer equívocos, como os técnicos cometem também. A imprensa, em alguma parte da imprensa, como todas as partes, todas as outras profissões, tem uma parte de maus profissionais que mentem, assim como os treinadores também mentem, enfim. Que o Carille tenha boa sorte lá.
Agora, a saída dele não foi uma saída normal, entre aspas. Eu estou monitorando aqui as redes sociais, Lima, e existe uma revolta por parte da torcida do Corinthians com a saída do Carille. Infelizmente, ele não conseguiu sair numa boa, de uma forma realmente condizente, de uma forma amena, como ele esperava, e como eu até torcia também, porque ele tem uma história no Corinthians, ele tem o direito de aceitar uma proposta fora, mas o fato de não ser o Al Hilal, foi ser outro clube, isso causou um certo desconforto com a torcida. Por outro lado, Lima, eu acho que o Corinthians age certo quando ele banca o Loss automaticamente no lugar do Carille. Se vai dar certo, é uma outra história. Se vai ter o apoio da diretoria em 100%, é uma outra história. Na verdade, o que vai causar realmente a manutenção do trabalho do Loss vão ser os resultados. O futebol é assim, e com o Carille aconteceu assim também. Eu torço pro Loss, eu vejo competência nele. Só que ele está assumindo um Boeing, Lima, e a gente não pode garantir que ele vai se dar bem. Esse é o detalhe. O Carille, em 114 jogos, obteve 59 vitórias, 32 empates, 23 derrotas, foram números realmente muito bons, 2 títulos paulistas e 1 campeonato brasileiro, uma passagem meteórica como técnico, porque como auxiliar ele estava no clube desde 2009, mas como técnico foi realmente uma coisa meteórica, né? E com números espetaculares. O caso do Loss é o seguinte... E o próprio Carille sempre deixou isso claro nas entrevistas especiais que ele deu, não nas coletivas. Porque coletiva é sempre depois do jogo, véspera de jogo e tal. Mas quando o Carille esteve em emissoras de rádio, emissoras de TV, nos estúdios, aquela coisa toda, ele sempre foi muito claro. Eu cuido da parte defensiva, o Fabinho cuida do meio de campo e o Loss cuida do ataque. Então o Loss sempre teve uma filosofia até mais ofensiva que o Carille. Resta saber se com esse elenco que o Corinthians tem, dá para você aplicar essa filosofia, deixar o time mais ofensivo do que defensivo, porque o forte do Corinthians tem sido sempre a força da defesa, né, que segura a onda nos momentos mais difíceis e que dá suporte e tranquilidade para o ataque de vez em quando fazer um golzinho e ganhar o jogo. Não é isso, Salgueiro? Sem dúvida, Lima, sistema defensivo, né, que é a estrutura do time, e isso só dá consistência à equipe para atacar e ser um time equilibrado. Na verdade, o grande trunfo do Loss, Lima, é pegar um time pronto, um time montado, um time que sabe jogar e um time que está acostumado com ele. Eu não vejo no Corinthians grandes astros que possam realmente, de repente, abrir uma guerra com o Loss, querer montar em cima do treinador por fato de ele ser auxiliar, até porque o Carille conseguiu resultados, mas ele não tinha grande projeção como nome, né? Como um astro do mundo do futebol, ele estava ainda galgando o seu espaço. Então acho que o Loss, todo o movimento atual do Corinthians ajuda o treinador. Agora é fato, Lima, que é uma coisa cruel, uma coisa muito fria, mas a gente tem que falar. O que manda no futebol são resultados. Se o Loss ganhar a Libertadores na quinta-feira, o resultado, né, da Libertadores na quinta-feira contra o Milionários, e no final de semana ele ganha do Internacional no Beira-Rio, você tem a certeza que ele já vai começar a navegar em águas calmas. Sem dúvida. Bom, boa sorte ao Carille. Eu acho que financeiramente ele vai fazer a vida dele. Ele ainda é jovem, ele pode ficar lá 2 anos na Arábia e voltar para o Brasil, até tentar algum clube na Europa. Mas eu acho que esses 2 anos de Arábia vão esconder o Carille, né? Ele pode eventualmente dar uma ou outra entrevista, tal, pessoal, e aí, Carille, como é que estão as coisas aí, beleza, tal, mas profissionalmente ele vai se esconder, porque com todo respeito ao futebol árabe, vamos imaginar, que o time do Carille seja campeão árabe. Beleza, parabéns, né? É um time que veio da 2ª divisão, vai ser a maior festa para eles, tal, mas não vai passar disso, eventualmente uma classificação lá para Champions da Ásia, né, aquela coisa, tal, mas ele não vai ter visibilidade, infelizmente. Agora, financeiramente, ele vai garantir várias gerações da família dele, e como ele é novo, ele pode, daqui 2 anos ou 3, sei lá, voltar e dar sequência à carreira dele. E o Corinthians, no primeiro momento, perde, por mais competente que seja o Loss, não é a mesma coisa, né?
sei lá, vamos ver. Eu acho que quem está mais feliz com essa história são os adversários do Corinthians, porque bem ou mal, com o Carille, o Corinthians estava conseguindo administrar os seus problemas, que não são poucos, financeiros, de ter um time relativamente limitado e que mesmo com as suas limitações estava conseguindo ser campeão. Vamos ver se sem o Carille o Loss consegue manter, né, essa estrutura e dar sequência às vitórias. O Salgueiro, um grande abraço. Então é isso, pelo menos a novela acabou, né? Agora ninguém mais vai ficar falando Carille vai, Carille fica, aquela coisa toda. Agora o homem foi mesmo, e que seja feliz o Fábio Carille. É verdade, Lima, estou com você nessa tua opinião quando você diz que os adversários estão felizes, porque realmente com o Carille o time estava consistente. Resta saber que o Osmar Loss vai permanecer essa consistência, e essa opção do Carille, que ele tem todo o direito, Lima, e eu não critico ele por causa disso, até porque talvez eu faria a mesma coisa, me lembra muito a opção do Rubinho Barrichello na Fórmula 1, quando ele resolveu ser o segundo piloto do Schumacher. Ele abriu mão da ascendência na carreira pelos milhões no bolso. É uma opção de cada um trilha o caminho que ele quer, né, Lima? É verdade, só que tem um detalhe, viu, Salgueiro? Aí, no caso, eu não sou especialista em Fórmula 1, mas já que você tocou no assunto, eu sempre enchi a bola do Rubinho, cara, porque se ele fosse para outra equipe, dificilmente ele ia conseguir ganhar do Schumacher, como ninguém conseguiu ganhar, concorda? Mesmo os pilotos melhores que o Rubens Barrichello não ganharam do Schumacher. Então, na minha opinião, o Rubinho foi extremamente inteligente, porque ele durante alguns anos ele foi o segundo do melhor piloto da ocasião do mundo, que era o Schumacher, e com um monte de dinheiro no bolso. Quer dizer, isso é ser burro? Uma vez um cara veio falar, o Rubinho é burro. Eu falei, ele é burro. Ele ganha trocentos milhões de dólares por ano, está na melhor equipe, que na época era a Ferrari, era a melhor equipe de todas, a melhor escuderia, e é segundo do melhor piloto do mundo. Ele é burro, acho que nós é que somos inteligentes. Aí o cara parou, olhou pra mim e falou, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, às vezes a gente fala que o cara é burro, que não sei o quê, mas, pelo amor de Deus, né, vamos analisar. Bom, deixa quieto. Um abraço, Salgueiro, já falamos demais aqui. Boa noite, Salgueiro, valeu. Bom, então, Lima, valeu. Nós falamos, então, durante a programação da Rádio Futebol Clube. Um abraço a você e o amigo apaixonado por esporte. Valeu. Então é isso, você ficou sabendo aqui no Click Time que Fábio Carille não é mais técnico do Corinthians. Acertou a sua transferência para o Al-Wehda da Arábia Saudita. A partir de quinta-feira, Osmar Loss, quer dizer, a partir de agora, né, o Osmar Loss assume o Corinthians e já estreia na quinta, jogo da Libertadores contra o Milionários na Arena de Itaquera. A qualquer momento tem Click Time na Rádio Futebol Clube. E amanhã às 9 da manhã, o Breakfast News. E às 11, Bom Dia Esportes para você. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esportes.